Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau e a forma fatorada de uma função do segundo grau. Exemplo: na função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais kx mais 36, mn são dois zeros distintos. Quando ele fala que são dois zeros distintos, ele está dizendo que tem duas raízes diferentes. Assim, calcule o valor numérico de k, sabendo que 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a 5/12. Mn são as raízes, ou seja, x' e x'. Uma das condições informada nesse problema foi essa equação. E essa equação tem denominadores diferentes. E a gente sabe que para resolver uma equação, primeiro eu tenho que tornar os denominadores iguais. Mas antes, gente, eu observei o seguinte, que aqui no primeiro membro eu tenho uma adição de fração. E os denominadores é m e n. E eu sei que o MMC de m e n é m vezes n, ou seja, o produto das raízes. Então eu não vou tirar o MMC da equação toda, eu vou tirar o MMC apenas aqui do primeiro membro. Então, o novo denominador é m vezes n. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, vou pegar o novo denominador, dividir pelo antigo e o resultado só multiplicando. Mn dividido por m dá n. N vezes 1, n. Repete o sinal. Mn dividido por n dá m. M vezes 1 dá n. Eu não tenho como continuar resolvendo essa equação. Por quê? Porque ela tem dois valores desconhecidos. Então, eu preciso encontrar uma outra equação, onde nessa equação tem os mesmos dois valores desconhecidos. Vejam só, gente. No numerador dessa fração, eu tenho a adição das raízes da função f de x. E no denominador, eu tenho o produto das raízes da função f de x. Então, vamos partir para aí para poder encontrar essas equações. Primeiro, com a soma. Então, a soma m mais n tem que ser igual a menos b sobre a. Quem é b? Vamos para a função e verificar quem é b. B é a constante que está multiplicando o termo de grau 1, ou seja, B é K. E A é a constante que está multiplicando o termo de grau 2, ou seja, A é 1. Vamos substituir. Vai ficar M mais N é igual a menos K sobre 1. Ou seja, M mais N igual a menos K. Agora, gente, ao invés de dois valores desconhecidos, nós temos três. Então, vou precisar da terceira equação. Então, vamos para o produto. Nós sabemos que o produto das raízes de uma equação de segundo grau é igual a C sobre A. Então, M vezes N é igual a C sobre A. Quem é C? É o termo independente, 36. A é 1. Então, M vezes N igual a 36. Gente, preste um pouquinho de atenção que na equação 2 eu tenho a soma das raízes. Na equação 1, eu tenho a soma das raízes. Então, a soma das raízes é quem? Menos K. Na equação 3, eu tenho o produto das raízes. Na equação 1, eu tenho o produto das raízes. Quem é o produto das raízes? 36. Vamos substituir. Observe que a equação que tinha três valores desconhecidos, agora tem só um. Esse é o intuito, deixar uma das equações apenas com um valor desconhecido, para poder resolver. E aí, gente, eu tenho uma proporção, uma igualdade entre duas frações. Então, para resolver uma proporção, vamos aplicar a lei fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, menos K vezes 12 vai dar menos 12K. 5 vezes 36, 180. Vamos multiplicar essa equação toda por menos 1. Então, 12K igual a menos 180. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. K igual a menos 180 dividido por 12, K igual a menos 15. Joinha. Exemplo. Um professor dispunha de 72 canetas para dividir igualmente entre os alunos de sua classe. Como no dia da distribuição faltaram 3 alunos, ele dividiu as 72 canetas igualmente entre os presentes, cabendo a cada aluno 4 canetas a mais. Nessas condições, calcule o número de alunos que estavam presentes no dia da distribuição. Gente, então bora começar como se não tivesse faltado ninguém. Então,
ele ia pegar as 72 canetas, ia dividir pela quantidade de alunos e ia encontrar a quantidade de canetas que cada aluno ia receber. Portanto, X aqui representa a quantidade de alunos e Y representa a quantidade de canetas. Nós estudamos lá no 6º ano do ensino fundamental a lei fundamental da divisão. Dividendo igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Por que você está mostrando isso aqui, professor? Porque eu vou transformar essa divisão em uma equação utilizando a lei fundamental. Quem é o dividendo? 72. Quem é o divisor? X. Quem é o quociente? Y. E o resto, 0. Então ia ficar 72 é igual a x vezes y mais 0. Ou seja, x vezes y é igual a 72. Encontramos uma equação do 2º grau, porque esse termo aqui é de grau 2, ó, 1 e 1. Quando eu tenho valores conhecidos juntos, eu somo os expoentes. Então, grau 2, grau 0, uma equação de 2º grau, tá? Vamos agora, gente, fazer a distribuição das canetas, ou seja, quantos alunos faltaram. Eu tenho 72 alunos, ele disse que faltaram 3 alunos. Então, x menos 3. E que cada aluno recebeu 4 canetas a mais, ou seja, y mais 4. E o mesmo processo, dividendo 72, divisor x menos 3, quociente y mais 4, resto 0. Portanto, x menos 3, que multiplica y mais 4, igual a 72. Vou aplicar a distributiva, x vezes y, xy, x vezes mais 4 vai dar mais 4x, menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12. E o que eu não estou resolvendo, repete. Se a gente prestar atenção lá na equação 1, a gente observa que xy é 72, então eu vou substituir. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora vamos separar letra para um lado, número para o outro. Pessoal, o 72 está adicionando. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. Então eu posso fazer 72 menos 72, 0. O 12 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. Então, 4x menos 3y igual a 12. Gente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu poderia vir aqui na equação 1 e isolar o x e substituir. Mas eu quero que vocês conheçam e entendam novas maneiras de resolver uma equação. Eu quero encontrar 4x. Por quê? Porque eu observei que aqui na equação 1, xy. Então, se eu multiplicar essa equação por 4, vai ficar 4xy igual a 288. O 4 vai multiplicar xy e o 4 vai multiplicar 72. Para eu encontrar 4x, basta passar o y para o outro lado. Então, vai ficar 4x é igual a 288 sobre y. Venho agora para a equação 2 e vou substituir. Onde tiver 4x, eu vou substituir por 288 sobre y. E o que eu não estou resolvendo, repete. Eu observei que os denominadores são diferentes. No entanto, eu tenho apenas um denominador diferente de 1, o y. O que é que eu vou fazer? Ao invés de tirar o MMC, eu vou multiplicar essa equação todinha por y. Quando eu multiplicar 288 y vezes y, eu tenho uma multiplicação de fração. Significa dizer que eu posso simplificar y com y. 288 sobre 1, 288. Y vezes menos 3y vai dar menos 3y ao quadrado. Y vezes 12 vai dar 12y. Então, nós temos aí uma equação do 2º grau. Vamos deixar na sua forma geral. O que é deixar na forma geral? Deixar todos os termos de um lado só. Eu vou passar tudo para o segundo membro, porque eu não gosto de trabalhar com A negativo. Então, 3y ao quadrado está subtraindo, vai passar para o outro lado adicionando. 288 está adicionando, vai passar para o outro lado subtraindo. Essa equação, dá para a gente simplificar ela por 3. 3y ao quadrado dividido por 3 vai dar y ao quadrado.
mais 12y dividido por 3 vai dar mais 4y, menos 288 dividido por 3 vai dar menos 96, e 0 dividido por 3 vai dar 0. E encontramos esta equação de segundo grau, onde a incógnita é y. O y aí, gente, representa a quantidade de canetas que o professor tinha. O que é que a gente vai fazer agora? Resolver essa equação. Posso resolver por Bhaskara? Pode, mas eu vou ensinar outra maneira. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Observe que nessa equação de segundo grau, o A é 1. Eu posso usar esse raciocínio sempre que eu tiver uma equação de segundo grau e o A for 1. Joinha. Qual é o raciocínio, professor? É esse aqui. Y ao quadrado menos SY mais P. Professor, o que representa o S? A soma das raízes. E o que representa o P? O produto das raízes. Então, vamos comparar essa equação e essa. Ele está dizendo que o S aí é 4, professor? Não, ele está dizendo que o S é menos 4. Ou seja, quando eu somei Y' mais Y2', vai dar menos 4. Por quê, professor? Porque esse menos aqui é da relação. E observe que aqui ficou mais. Significa dizer que quando eu somei essas duas raízes, o resultado foi negativo. E o produto, professor? O produto dessas raízes representa menos 96. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar. Fatorar, gente, é escrever um número na forma de uma multiplicação. Então, observe, vou pegar o número 96. Qual é o menor número primo que divide 96? 2. 96 dividido por 2, 48. Ainda dá por 2. 24. Ainda dá por 2. 12. Ainda dá por 2. 6. Ainda dá por 2. 3. Por 3, 1. Gente, esses fatores primos estão multiplicando. Então, eu escrevi o número 96 na forma de uma multiplicação. Eu poderia escrever da seguinte forma. 2 à quinta vezes 3 à primeira. Esse tipo de fatoração é quando a gente pede na fatoração na sua forma completa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar quem é y' e y2' a partir desses produtos. Y' e y2', ou seja, dois números. Que quando eu multiplicar esses dois números, o resultado seja 96. Na verdade, menos 96. E quando eu somar esses dois números, o resultado seja menos 4. Se eu fizer 12 menos 8, dá 4. Mas o resultado tem que ser menos 4. Então, eu tenho que fazer menos 12 mais 8. Então, eu cheguei nesse resultado. Obrigatoriamente, para dar menos 4, eu falei que tem que ser menos 12. Joinha? Então, eu estou dizendo que y' é 8, y2' é menos 12. Como assim, professor? Ó, quando eu somei menos 12 mais 8, deu menos 4. Bateu. Quando eu multipliquei menos 12 vezes 8, menos 96. Obrigatoriamente, y' vai ser 8 e y2' vai ser menos 12. Então, eu tenho aqui, gente, os dois valores que y pode assumir. Mas para esta questão, eu só posso ter um valor. Por quê? Porque y representa a quantidade de canetas que cada aluno vai receber. E não existe quantidade negativa. Então, y2' não serve. Ou seja, o professor ia distribuir para os seus alunos 8 canetas. Mas na questão, ele está pedindo, gente, a quantidade de alunos quando foi distribuído. Então, primeiro, eu preciso descobrir quantos alunos tem na sala de aula do professor. Então, eu vou substituir, vou voltar para a equação 1, e onde tiver y, eu vou substituir por 8. 288 dividido por 8 dá 36, ou seja, 4x é igual a 36. Para eu encontrar x, eu tenho que passar o 4 para o outro lado ou dividir toda a equação por 4. Então, x é igual a 9 alunos. Professor, então na sala do professor tem 9 alunos. Mas todos os 9 alunos receberam caneta? Não, porque no dia que ele distribuiu, faltaram 3 alunos. E a expressão algébrica que representa a quantidade de alunos que faltaram é x menos 3. Quem é x? O total de alunos que tinha na sala do professor. Então, 9. 9 menos 3, 6. Joinha, forma fatorada.
Dada uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujos zeros são x' e x', é possível escrever f de x na forma fatorada, ou seja, na forma de um produto. Então, temos que eu tenho uma função do segundo grau. E para eu escrever essa função na forma fatorada, sempre vai ficar da seguinte forma. F de x é igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x'. Observe que eu estou fatorando essa função do segundo grau em 3 fatores. A é o primeiro fator, segundo fator x menos x', e o terceiro fator x menos x'. Pessoal, A é a constante que está multiplicando o termo de grau 2. X é a grandeza x. X' e x' são as raízes. Joinha. Exemplo. Na função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, x' é igual a menos 1 sobre 2 e x' igual a 1/3. São as raízes. Sabendo que f de 1 é igual a 6, determine. Item A forma fatorada de f de x. Item B, a forma numérica das constantes A, B e C. Gente, o problema está me informando que os zeros das funções, ou seja, as raízes, são menos 1 sobre 2 e 1/3. E ele está me dando um ponto onde a parábola passa por ele. Ele está dizendo que quando x for 1, o y vai ser 6. Item A. Vamos escrever a forma fatorada. Primeiro, vamos substituir as raízes. Quem são as raízes? Menos 1 sobre 2 e 1/3. Então, x' é menos 1 sobre 2. Então, menos com menos, mais. X', 1/3. Agora, eu preciso encontrar o valor da constante A. Por esse motivo, ele me deu o ponto. Quando x for 1, o y é 6. Vou pegar a função que estamos resolvendo e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Onde tiver y, eu vou colocar 6. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Dentro do primeiro parêntese, eu tenho uma adição de fração com denominadores iguais. E no segundo, eu tenho uma subtração de fração com denominadores iguais. Para adicionar ou subtrair frações, eu só posso adicionar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Se eles não são, eu tenho que torná-los iguais. Para torná-los iguais, eu tiro o MMC. O MMC de 1 e 2 é 2. O MMC de 1 e 3 é 3. Então, 2 vai ser o primeiro denominador e 3 o segundo. Agora, tem um novo denominador. Pego o novo denominador, divido pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Repete o sinal. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Então vai ficar 3 meios vezes 3 menos 1, 2. 2/3. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, aqui no segundo membro, eu tenho aqui uma multiplicação de fração. Antes de multiplicar, dá para simplificar 3 com 3 e 2 com 2. 3 dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 2 dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. E agora eu vou reescrever essa multiplicação. E o que eu não estou resolvendo, repete. Nós temos agora essa multiplicação. Bora resolver. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 1, 1. 1 vezes A. Então, A é igual a 6. Então, a forma reduzida da função de segundo grau seria 6, que multiplica x mais 1 sobre 2, que multiplica x menos 1/3. Joinha. O item B, ele pede para a gente encontrar as constantes. Então, bora pegar a forma reduzida e vamos encontrar a função f de x na sua forma geral. Vamos realizar as multiplicações. Primeiro, eu vou multiplicar esse número por esse. Gente, vamos aplicar a distributiva. E o que eu multiplicar vai continuar dentro do parênteses. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1/3 vai dar menos
x sobre 3. É uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mais 1 sobre 2 vezes x vai dar mais 1, vai dar x sobre 2. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mais 1 sobre 2 vezes menos 1 terço, mais com menos, menos. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Vai dar... Pessoal, bora aplicar a distributiva de novo. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. Mais com menos, menos. 6 vezes x sobre 3, aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se não tem nada embaixo do 6, é 1. Então vai ficar 6 vezes x, 6x. 1 vezes 3, 3. Então ficaria menos 6x sobre 3. 6 vezes mais x sobre 2, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar mais 6x sobre 2. 6 vezes menos 1 sobre 6, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador com denominador. Mais com menos, menos. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 6, 6. Portanto, ficaria f de x igual a 6x ao quadrado menos 6x sobre 3 mais 6x sobre 2 menos 6 sobre 6. Esta fração dá para a gente simplificar. 6x dividido por 3 vai dar 2x. Essa fração também dá para simplificar. 6x dividido por 2 vai dar 3x. 6 dividido por 6, e o que eu não estou resolvendo, repete. Tem algum termo semelhante? Tem. Então, bora resolver os termos semelhantes. Menos 2x com mais 3x vai dar mais x. Agora, olhando para a função f de x, eu vou encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. A é 6, B é 1 e C menos 1. Joinha.